Fala pessoal, beleza? Então, como eu comentei lá no Instagram, que eu ia pegar alguns posts que eu faço lá e tentar transformar em vídeo e alimentar o canal do YouTube. Porque os posts eles têm uma característica ali de ser mais texto, mais curto, né? Mais objetivo, e aqui no vídeo é capaz de explorar, dá para explorar um pouco mais alguns aspectos. Então, o primeiro que eu vou fazer isso sobre esse post, o que fazer para aumentar a durabilidade da economia de corrida. Então, eu vou explicar alguns desses termos assim de forma um pouquinho mais precisa. Eu vou virando aqui, que eu estou projetando aqui ao lado. Então, os vídeos não vão ter superprodução, nada disso. Vai ser só como se fosse uma aula mesmo, assim, mais informal, tá? Então, acho que a primeira coisa para entender isso é entender o que é durabilidade e depois entender o que é durabilidade de economia de corrida. Então, durabilidade é um termo relativamente recente para expressar a sua capacidade em resistir à fadiga durante provas de longa duração. Embora seja recente esse termo, já se estuda essa questão há vários anos, né? Vários anos que isso já é explorado, mas o termo durabilidade que é novo, né? Então houve um repaginamento e uma tentativa de definir o que é isso, né? Então, durabilidade tem a ver com fadiga, tem a ver com a sua capacidade em resistir fadiga e tem a ver com esforços de longa duração, em provas de endurance, né? Então, quanto maior a sua capacidade de resistir fadiga, maior é a sua durabilidade. E essa durabilidade, essa capacidade de resistir fadiga, ela pode ser medida de diferentes maneiras. Algumas variáveis fisiológicas, outras físicas, né? E de desempenho, por exemplo. Então, vou dar um exemplo prático aqui. Imagina o seguinte: se você fizer um tiro de 1.000 em esforço máximo e você consegue fazer esse tiro de 1.000 em 4 minutos por quilômetro. Aí você descansa e vai fazer 20 quilômetros, aí vai fazer o seu treino longão. Se você terminar esse longão e repetir esse tiro de 1.000, muito provavelmente você não consiga fazer 4 por 1.000, né? 4 minutos por km ali nesse tiro. Então vamos supor que você faça em 4:20, né? Então esses 20 segundos a mais que você faz, está mostrando que você está fadigado. Agora, se você treina ou coisa desse tipo e você baixa esse prejuízo de menos 20 segundos para menos 10 segundos, a gente pode assumir que você está mais resistente à fadiga. Ou seja, você está com mais durabilidade, tá? Então, esse é só um exemplo usando uma medida de performance, mas eu posso usar uma medida fisiológica, como a economia de corrida, né? Ou seja, o quanto de energia eu gasto para correr, para fazer uma corrida em uma dada velocidade. Então, se a gente definisse essas duas coisas, durabilidade de economia de corrida, seria basicamente a capacidade em evitar pioras na economia de corrida durante os esforços prolongados, né? E aí eu trouxe um exemplo específico para peraí, um exemplo específico para economia de corrida. Então, uma das maneiras de medir economia de corrida é estimar o custo de oxigênio, ou seja, quanto de oxigênio você gasta para cada quilo de peso que você carrega, o seu peso corporal, para cada quilômetro que você corre. Então, nesse exemplo, imagina que você começa um treino longo, um treino de 20 quilômetros, e o seu custo de oxigênio, ou seja, está consumindo 200 ml de oxigênio para cada quilo de peso, para cada quilômetro rodado. É basicamente o que você faria essa medida quando você quer saber o quanto de combustível o seu carro gasta, né? Então, quantos litros de gasolina em cada quilo de peso do carro ele gasta para percorrer 1 quilômetro. Então, essa é a ideia, aí, custo de oxigênio é basicamente o custo de combustível, né? Mas isso no começo do seu treino. Aí depois você faz lá os seus 20 quilômetros, você mede isso de novo, vamos supor que isso aumentou para 220, né? Ou seja, você está gastando mais, você está menos eficiente, né? É como se o seu carro passasse a consumir mais combustível depois de ter rodado alguns quilômetros.
E o corpo humano apresenta essa característica, né? Ou seja, a gente vai, conforme vai acumulando fadiga, a gente vai tendo que gastar mais energia para fazer um dado trabalho. Então, nesse caso, nesse exemplo, estaria gastando 20 ml de oxigênio a mais para cada quilo de peso carregado, para cada quilômetro percorrido, né? Ou seja, uma piora de 10% seria isso, né? Bom, mas aí, passa, me atrapalha com esse negócio. É, Bom, aí o que. Opa, peraí, vou voltar. Por isso que é bom fazer tudo ao vivo mesmo. Não é bem ao vivo, mas é como se fosse. Então, voltando aqui, né? O que que eu posso fazer para evitar ou ao menos atenuar essa queda? Fazer com que o meu prejuízo, o meu custo de oxigênio seja menor. Aí eu peguei dois gráficos desse estudo do Zanini 2025. Vou deixar na descrição do vídeo aí o artigo, o link para quem quiser ler mais sobre. É, mas esse estudo ele não teve como foco exatamente o que eu vou apresentar, mas tem outras informações, mas essa é uma informação que eu achei relevante aqui. Então, o que que esse gráfico do Zanini mostra? No eixo Y, a gente tem o quanto a economia de corrida piora do começo até do final em relação ao início de um treino longo de 90 minutos. Então, se eu meço a minha economia de corrida no começo desse treino e meço essa economia de corrida 90 minutos depois, o quanto ela piorou, né? Então, piorou 5, piorou 10, piorou 15 ml quilo por quilômetro. Então, nesse eixo Y, a gente tem o quanto piorou a economia, o custo de oxigênio, o quanto aumentou o custo de oxigênio, ou seja, o quanto piorou a economia de corrida após 90 minutos de treino. E fez uma relação com qual era o longão, qual era a distância do longão desses indivíduos, né? Então, por exemplo, essa bolinha branca aqui, essa primeira, né? Essa daqui. Então, esse indivíduo ele teve uma piora, aumentou o seu custo de oxigênio em 20 ml quilo por quilômetro. Então, do começo até 90 minutos depois do treino, aí o custo de oxigênio aumentou 20 ml quilo minuto, 20 ml quilo por quilômetro. E esse indivíduo tinha um longão, o mais longo dele não chegava a 10 quilômetros, né? Já no outro extremo, esse indivíduo aqui, por exemplo, o seu longão era de 26, 27 quilômetros, como o treino mais longo da semana. E aí veja que esse indivíduo praticamente não teve piora, né? Ou seja, a mudança no seu custo de oxigênio tendeu a zero. E aí existe uma ferramenta estatística, que é a análise de correlação, que você determina o quanto essas variáveis estão relacionadas, né? Então, se isso for menor que 0,05, significa que essa relação ela é significativa do ponto de vista estatístico. E essa linha de regressão, ela representa a tendência, né, média de como essas coisas se relacionam. Então a gente nota aqui uma relação inversamente proporcional. O que que significa isso? Quanto maior o prejuízo na economia de corrida, ou quanto maior o aumento no custo de oxigênio, menor é o maior longão da semana, né? Então, os indivíduos que têm longão mais longo pioram menos a sua economia de corrida após treinos longos, tá? Então, esse é o primeiro achado que eu achei interessante, porque sugere que você deveria, para aumentar a durabilidade da sua economia de corrida, fazer os treinos longos, os longões, cada vez mais longos, né? Até um certo limite, obviamente. Então, essa é a interpretação, né? Até no post eu coloquei, né? Pessoas que realizam longão baixo pioram mais a sua economia de corrida após correrem 90 minutos. Se a gente pegar aquela linha de tendência, a gente vai ver que as pessoas que fazem longão perto de 10 quilômetros, quando são desafiadas a correr 90 minutos, pioram mais ou menos 15 ml quilo por quilômetro o seu custo de oxigênio, né? Aumenta mais ou menos nessa magnitude. Mas quem tem longão ali perto de 25, que foi o limite máximo do estudo, praticamente tende a zero, né?
E aí a gente olha esse outro gráfico e a gente chega à mesma conclusão. Então, no eixo Y é a mesma medida, mas no eixo X troca-se o longão, o treino mais longo da semana, pelo volume semanal total, ou seja, quantos km você acumula por semana. E a gente vê a mesma relação, né? Ou seja, por exemplo, os indivíduos que rodam pouco, né, em média de 20 km por semana, vai ter um prejuízo aí perto dos 15 ml quilo por quilômetro. Já os indivíduos que rodam 70, 80, que é o grupo que já treina mais para maratona, né, que costuma ter esse volume de treino, você já vê que o custo de oxigênio aumenta, mas ele aumenta menos do que quem treina menos volume semanal, né? Então, o raciocínio é o mesmo. Pessoas com baixo volume semanal vão piorar mais a sua economia de corrida após um treino longo, né? E aí, se a gente pega a linha de tendência, a gente vai ver que o pessoal que acumula 20 km por semana piora muito a economia, perto de 15 ml quilo por quilômetro, já quem está perto dos 70 ali piora bem menos, né? Algo entre 5 e 10 ali, pelo que o gráfico mostra. Então, para concluir aqui, é, esses estudos de correlação, eles não permitem a gente falar, bom, então faça treino longão, aumente seu volume semanal, que isso vai ter como consequência uma maior durabilidade da economia de corrida. Então, em termos científicos, essa conclusão é um pouco especulativa. Porém, acho que tem grandes evidências de que isso aconteça, né? Ou seja, há um arcabouço teórico que permite a gente fazer um pouco essa especulação. Então, para evitar quedas acentuadas na economia de corrida, em provas de longa duração, é necessário ter longões que passem os 25 quilômetros de distância e é necessário rodar algo entre perto de 70 e 80 quilômetros por semana, né? E qual é a implicação prática disso, além de direcionar os seus treinos, a dar uma diretriz de qual o volume semanal ou qual o tamanho do seu longão? É que provas acima de 90 minutos, a gente está falando pessoal que treina para meia e pessoal que treina para maratona. E ter um prejuízo, aumentar o seu custo de oxigênio ao longo de uma prova de meia ou ao longo de uma prova de maratona, implica em piorar o seu desempenho. Então, para você ter maior durabilidade da economia de corrida na sua prova de meia ou na sua prova de maratona, é importante aumentar tanto o volume de treino semanal quanto também a, o- a distância do seu longão. Tá certo? Então, acho que esse era o vídeo que eu queria passar aqui. Eu acho que o próximo slide é a mesma coisa lá do que está no Instagram. E aí, pessoal, acho que é isso, né? Eu vou tentar fazer esses vídeos curtos, assim, de 10, 15 minutos, explicando alguns posts que eu vou fazer no Instagram. Então, quem tiver interessado aí, segue no canal e lá no Instagram para esses conteúdos, tá bom? Obrigado, um abraço.